depois desse rápido intervalo, nós estamos recebendo hoje aqui, no programa Ontem Hoje, pela sua TV Serra Azul, o Monsenhor Denizar de Carvalho, né? Coelho. Coelho, né? Não sei por que eu achei que era Carvalho, mas desculpa aí você. Mas é Monsenhor Coelho, porque o pai era... Coelho. É José Jerônimo Coelho. Coelho. Voltando ao assunto que nós estávamos no primeiro bloco, dia 25 de fevereiro, então, o senhor foi... De E 57. qual foi o destino? Eu fui para Ribeirão Preto. Ribeirão. Rua Rui Barbosa, 1032. Um prédio velho. Cheguei lá e falei, nossa, virei coruja. Existe até hoje? Existe até hoje. E é seminário? Agora não é mais, já foi, mudou. Ao lado do Hospital São Francisco ali, né? Prédio velho, tinha muitos alunos, mas tudo criança. Era 14, 15, 16 e eu era o único mais velho. Tinha mais um ou dois só. E então isso pesou um pouco, porque as coisas, as maiores responsabilidades caíam para mim, né? Vamos lá, o Denizar cuida. Porque eu era mais novinho, uma criançada. E vem os fatos. Era muito mais rígido o seminário. E eu lá, estudando, já com 22 anos, fazendo geografia, começando, e a criançada fazendo, eu chamo de criança, 14, 15, 16 anos, aquela algazarra, o mestre de disciplina chegou e disse, que barulhão é esse aí? Todo mundo de joelho. E eu com 22 anos, de joelho, com um livro de geografia na mão. Para quem era acostumado na fazenda, moço andando a cavalo, que eu estou na Liberdade lá, filho de fazendeiro, sempre tem um pouquinho de mais de cartaz, né? Virou, não teve para ninguém. Nada de joelho lá com o livro de geografia na mão. Aí o senhor não chegou nem a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ordem, acabou, né? A disciplina é uma das coisas que hoje falta, né? No caso, eu estou um pouco indisciplinado. Mas eu era muito disciplinado, porque a gente lá na fazenda obedecia muito os horários, o sol, e a chuva, e o pai, e a mãe. Era muito obediente mesmo, né? Você veio de família, a mãe era Scalabrino. Scalabrino, italiana. Italiana. O pai? Descendente de português. Então, meu pai era filho de fazendeiro e a minha mãe, filha de colono. Depois o pai dela comprou um sítiozinho, mas eles eram bem assim, mais pobres, né? E até a família, assim, não minha avó e meu avô, não. Mas a parentela não queria o casamento do meu pai com ela. Porque meu pai, filho de fazendeiro, e ela colona, assim, né? E não queria. Isso minha mãe contou depois. E como a história às vezes é um pouco irônica, ela se casou, foi morar junto com meu avô, porque naquele tempo usava muito assim, né? Até fazer a casa e tal. Minha avó morreu. Eu tinha 1 ano e 2 meses. Quem cuidou de tudo? Foi a italianinha. A dona Albertina, né? Albertina. Mas parece que tem coisa que a história, as pessoas não querem, mas depois acabam aceitando, e a pessoa tem vamos dizer assim, como seria a palavra? Uma missão, né? Talvez, de cuidar da cidade. Meu avô ficou viúvo, morou 32 anos conosco. Minha mãe cuidou dele. E ele não queria? Ele não. Ele e minha avó não. A parentela. Minha avó nunca falou nada de meu avô, graças a Deus. Graças a Deus. A parentela que vai cochichando, né? Mas vai casar, podia casar com a prima, aquelas coisas. E ela que cuidou depois de toda a família. Então foi assim muito bonito. Mas meu avô não, meu avô nunca falou nada. Ele gostava muito da minha mãe porque ela fazia tudo direitinho para ele, né? Morria da minha casa. Então foi muito bonita a história, né? E eu fui criado ali, meus irmãos foram casando, e eu no seminário vinha nas férias ajudar meu pai. Trabalhava. Continuou ajudando na fazenda? Na fazenda. Firme. Não tinha férias? Não, que férias. A férias era interessante. Interessante os fatos pitorescos, né? Queimava tudo no sol. Cheguei no seminário, o cara falou assim, mas qual é a praia que você foi? Eu falei, a praia do Guatambu. Eu falei, mas onde que é isso? Quero ir. Guatambu é uma vara que faz cabo de enxada. A praia do Guatambu. Das férias que vem, você quer ir da praia comigo? Ele vai falar que não queria, não. Porque
Esses trabalhos que nós comentamos no início, né? Se a pessoa, ela é determinada para trabalhar, ela tem horário para chegar no serviço, ela tem horário para sair, tem horário, então ela começa uma disciplina e começa também um compromisso, né? Porque até o senhor falou que o pai do senhor falava assim, que era bom até não começar as aulas. Porque quando começa as aulas, existe a necessidade de passar de ano, de ser aprovado e ser aceito pelos amigos, né? Porque quando é reprovado, a pessoa fala, mas esse aí, né? Não gosta, não quer nada com nada, e começa a pegar uma palavra exata, não sei, mas pega um carimbo. Um carimbo. Que aí, na nossa época, ele torna-se um cara bagunceiro. Então, ele vai ficando marginalizado. Marginalizado, isso. Eu não sei, isso aí é uma coisa natural, porque o professor falava, olha, fulano de tal não estuda, fulano de tal não sei o quê. E a gente começava a olhar, meu pai sempre falava assim, procura saber com quem você anda. Melhor você andar sozinho do que você andar mal acompanhado. Porque, às vezes, você entra numa esparrela aí gratuita. Então, a gente sempre procurava, sabe? Não é que a gente era, como diz o senhor me perdoa, mas aquele negócio, o cara é meio fresco, meio metido. Não é isso. Eu acho que a gente tem que cuidar da gente mesmo, né? Quem gosta da gente é a gente, né? Então, se você vai para um caminho, a hora que você vê, você já não tem, às vezes, mais volta, né? Então, eu acho, assim, que a educação de hoje é bem diferente, que depois nós queremos comentar sobre isso. Então, o senhor foi para o seminário e ficou por quanto? 14 anos? O meu pai falava diferente, falou assim, procura sempre um amigo melhor que você. Aí eu falei, coitado do outro, né? Vai ter um amigo pior. É complicado, né? É complicado. Porque eles falavam também assim, olha, um gambacho era outro. Se você escolher um amigo ruim, porque você também não é grande coisa. Esse que é o grande problema, né? Porque tem que cuidar mesmo, depois né? no latim fala assim, asinus fricant. Um burro com outro se coça. Isso... Traduzindo, né? Então, hoje mudou muito. Porque nós tínhamos, pelo menos no nosso contexto, a disciplina da igreja. Tem fé, respeito ao próximo como filho de Deus. O nosso contexto. E quase que o mundo inteiro tinha influência da igreja. Nós tínhamos os colégios de padres, que formava leigo, não só seminarista, mas leigos. Quando Carvalho Pinto foi governador do estado, ele disse assim, entre os melhores homens do Brasil, a maior parte veio de colégio de padre. Não toma, mas a maior parte. E também os colégios de freira, que formavam as meninas. Disciplina, né? Disciplina para serem esposas e mães, etc. Isso a igreja perdeu. E a coisa foi mudando, não sei nem muito bem porquê. A ciência, a influência do mundo, porque hoje o mundo ficou pequeno. Globalizou, ficou muito pequeno e piorou. Porque a família se deteriorou, né? A mãe fora de casa é um fator preponderante para o estrago do mundo. O pessoal fala assim, o senhor é contra a mulher trabalhar fora de casa. Não, mulher não, mãe. Porque a mulher pode trabalhar, mas a mãe tem que ficar em casa. Criança sem mãe se perde inteirinha, né? Então a mãe fica em casa até a criança aprender a se defender. O nosso pessoal ainda não sabe o quanto é grave uma criança sem mãe. Porque ela não sabe se defender. E depois os traumas, a gente que faz 43 anos que eu sou padre, escutando gente, a gente pode falar alguma coisa, sabe alguma coisa, né? Aquela criança não tem defesa. E ela se apega à pessoa errada, e aí vem todo o desastre. Quem defende é a mãe. A mãe não está lá para defender. E nem para orientar. Nem para orientar. Então, nós estamos... Mas eu sei que a mãe dentro de casa... Não é fácil, não. Eu apanhei muito. Eu fazia muita bagunça na rua, arte, né? Então, eu sei que a minha mãe era, assim, muito brava e ela pegava a vara de marmelo. Ou, senão, cordão de ferro. Ela não gosta que fala isso, mas na época eu apanhei. E quando eu dava um jeito,
Eu saía correndo e em casa tinha 2 jabuticabeiras bem grandes. E ela ficava embaixo cutucando com bambu e eu ficava passando que nem um macaquinho, de um lado para o outro para não pegar. Ela falou, desce aqui. Vai descer para apanhar? E apanhava mesmo. Mas não morri. Mas então, aí fala assim, né? Eu também não apanhei muito, mas um pouco apanhei. Nós que apanhamos na psicologia da chinela, estamos aqui de pé, aguentando o trânsito. Sim. E esse pessoal hoje aqui do diálogo não está aguentando nada. Quer dizer, de vez em quando eu falo isso nas missas. Tira o chinelo e botou o diálogo. Eu falei, escuta, para lá. Para dar uma chinelada é fácil. Para dialogar nem tanto, né? Para dialogar tem que conhecer o assunto, tem que ter tempo, tem que ter paciência. Isso é porque tem que ter um estudo. O estudo e chinela é fácil. Então nós fomos educados na chinela, mas estamos todos de pé. Meio neurótico às vezes, mas de pé. E aguentando o tranco. O pessoal que ficou para ser educado no diálogo, não teve, está completamente perdido. Não tem segurança. Não tem segurança nenhuma, não tem ponto de referência, nem ponto de partida, nem de chegada. O assunto é interessante. Vamos no terceiro bloco? Vamos. A gente continuar abordando sobre a chinelada. A gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos já já.